E aí? Vamos lá, Caio, eu te assisti muitas vezes, eu queria a sua opinião sobre um assunto. 2 pontos. O diabo realmente fica em nossa volta ou ao nosso lado, nos lançando setas em um verdadeiro tiroteio espiritual, como aterrorizam aqui os crentes da minha igreja? Não, o diabo não tem tempo para isso tudo, não. Não tem esse poder, nem tem essa onipresença. Sei. Não tem nada disso. Vocês vivem num mundo muito de caronchinha. É um mundo de presepinho. São umas maquetezinhas que montaram. Aí vocês vivem nesse mundo onde tem um diabo para cada um assim, tchá, 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 o tempo todo. É uma coisa horrível. E eles acham que se eles abrissem os olhos, eles veriam justamente isso. Seriam aqueles seres esquisitos como uns entes do Senhor dos Anéis, os gnomos do mal. Do mal, do C.S. Lewis, alguma coisa da cultura anglo-saxã ou celta, aqueles demônios, ou do inferno de Dante, ou do Hades grego, aquelas figuras. E a imaginação deles é assim. Aí o cara começa a evoluir, ele vai para a faculdade, começa a ter aulas de outras coisas, começa a ouvir ciências e aprender outras leituras da vida. Ele compara o que ele está entendendo com o que ensinaram a ele nesse conto da caronchinha bíblico. Aí ele entra em estado de descrença, dizendo: eu não creio mais em Deus nem no Evangelho, porque agora eu creio na ciência. Aí você vai saber por que ele não crê. Ele te conta que ele não crê mais em tudo aquilo que eu, por exemplo, já nasci não crendo. O que eles estão descrendo hoje é como eu já nasci, sem essa crença. Nunca me foi possível conceber essa coisa maniqueísta, e nunca me foi possível conceber um diabo que tivesse esse poder divino, que fosse um ser antitético em relação a Deus. Deus não tem inimigo. O homem tem inimigo. Mas não tem inimigo aqui. O diabo é inimigo de Deus. Uma criatura que não aguenta um peteleco. Você imagina, o anjo Gabriel é inimigo de Deus? Se o anjo Gabriel se desviasse. Tá, vai lá. Se desviasse. Desvio o anjo de Gabriel se desviou e se tornou inimigo de Deus. O anjo Gabriel desviado é um desviado como eu, se eu me desviar do amor de Deus, se eu resolver viver para a prática do mal. É com ele como é comigo, como é contigo, como é com qualquer um, como é com o diabo. Quem quer que seja diabo é só uma criatura que se anteticizou em relação a Deus, que decidiu viver uma existência antitética em relação a amor, justiça, verdade. Resolveu ser o descolaborador da vida. É uma criatura. E aí a gente tem que dar lugar a ela. Não tem esse poder de ficar perturbando a gente. A gente é que tem o poder de se perturbar com ela. Como diz Paulo, tem que dar lugar ao diabo. Do contrário, ele não tem esse lugar todo, não. A maior parte das coisas que vocês dizem que foi o diabo, sendo honestos, tem que admitir que foram vocês mesmos que fizeram. O diabo é só o que recebe a transferência culposa. Desde o Éden. Foi a mulher que tu me deste, e a mulher diz: não, foi a serpente. E a serpente tem que viver com as consequências. Então, é um mundinho muito pequenininho, e que tira a responsabilidade pessoal do indivíduo. Porque se o diabo está em volta de mim, me dando flechada para todo lado o dia inteiro, e eu tropeço e caio, nada mais natural, não é? Agora, se eu de fato sou um indivíduo que sou tentado, como diz Tiago, pela minha própria cobiça, pelo meu próprio desejo, pelo meu próprio tesão, pela minha própria vontade de transgredir, aí o quadro muda totalmente. Qualquer que seja a ação diabólica é sempre secundária.
É sempre a partir do que eu ofereço como matéria-prima que existe dentro de mim. Então, por favor, gente, vamos crescer. Porque o mais deseduca e faz a mente se tornar muito, muito diminutiva. É um olhar eternamente infantil, patético. Vai virando uma coisa retardada mesmo na cabeça. E gente que olha para a vida assim nunca vai ter crescimento nenhum. Nunca vai ficar adulta espiritualmente. Nunca será uma pessoa de fato que olhará para o mundo com um olhar que ilumina, em nome de Jesus. Nunca será. Vai ser sempre um oprimido, perturbado, numa guerra contra esse diabo onipresente, onisciente e onipotente, um inimigo de Deus que te odeia o dia inteiro e você com medo dele. Agora veja como tudo está na mente, né? Na minha mente não existe nada disso. O diabo que se vire para lá. Como Jesus disse, aí veio o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. E em mim também não tem, não terá, e eu não darei. Conscientemente não quero dar nada a ele. Nenhum lugar a ele, nenhum espaço a ele, nenhuma ocasião a ele. Também não penso nele, não o considero, ele não faz parte das minhas reflexões, as minhas decisões são minhas, os meus acertos são meus, os meus erros são meus, e eu vivo responsavelmente diante de Deus, sem transferir nada para nenhum diabo, para nenhum demônio, para ninguém, nem para o governo, nem para o meu pai, nem para minha mãe. Não interessa o que outros contra mim tenham feito, eu vivo com a responsabilidade das minhas escolhas. Pode cair em cima de mim um domo de perturbação, mas eu tenho o poder de fazer escolha. Debaixo do terremoto. Eu escolho, na caverna da Tailândia, se eu vou sair gritando e me afogar, ou se eu vou ficar quieto, economizar energia orgânica, física, mental, e esperar o mais calmamente que eu posso o livramento chegar. São decisões que a gente toma, com as quais a gente tem que aprender a viver. O infantilismo da figura do diabo está presente na nossa mente desde o Jardim do Éden, nesse mecanismo de transferência. Foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher diz, não, mas foi a serpente que já estava aqui que fez isso. E aí nunca ninguém vira gente, nunca ninguém vira homem. A gente só vira homem quando o diabo não existe mais para nós. O que existe são as consequências das nossas escolhas. Aí você começou a virar homem. Mas enquanto você precisa do diabo para dialogar e para expressar a sua identidade, não haverá jamais em você maturidade. Porque a transferência para o diabo é o atestado de imaturação perpétua dessa consciência que não se tornará adulta jamais. E vai ser sempre psicologicamente frágil, autovitimada, completamente adoecível.